o nosso satsang de hoje, cujo tema foi proposto por Camila. Eu vou tentar, nesse satsang, não falar tanto, porque eu acho que é um tema para não ficar sozinho, né? Já que a gente vai falar da solidão e da ansiedade nesses tempos de pandemia. Eu acho que é importante ouvir muito um pouquinho de cada um. E eu até andei dando uma buscada aqui nos meus livros e encontrei esse livro, não sei se dá para vocês verem aí, de Jiddu Krishnamurti, cujo título é Sobre Amor e Solidão. E é um livro inteiro, na verdade, uma série de perguntas e respostas que ele fala sobre exatamente isso. Uma das perguntas interessantes que aparece aqui no livro é exatamente uma pergunta que das pessoas que estavam presentes na audiência fez para ele em Seattle em 1950, curiosamente. E a pessoa perguntou exatamente como é que eu consigo vencer a solidão. Eu acho que há muitas reflexões importantes sobre esse tema. A primeira delas é que eu não tenho a menor dúvida, o menor receio de afirmar e eu falo isso, inclusive, pessoalmente, porque vivenciei muito isso na minha vida, o sofrimento que nasce da solidão, da sensação, do sentimento de se sentir só, e, consequentemente, o medo da solidão, o medo de sentir isto, de estar nesse lugar onde nós nos sentimos sozinhos, é talvez um dos sentimentos que mais apavorem o ser humano. Há várias razões para isso. A primeira delas é uma razão que eu acho que é biológica, inclusive, que é fisiológica, da necessidade que nós temos, todos os seres humanos inclusive, de nos sentirmos na companhia de outros seres. Então, acho que o sentimento da solidão e o aprendizado para lidar com esse sentimento é algo necessário na existência de todos os seres humanos, porque é inata a nossa necessidade de nos sentirmos acolhidos, de nos sentirmos na companhia de outros seres semelhantes a gente. Há, porém, algo que agrava imensamente esse sentimento, e esse agravante é um agravante que tem se tornado cada vez mais acentuado nas sociedades modernas, e o que eu vou falar aqui repete um pouco um certo clichê, porque a gente já ouviu isso talvez mais de uma centena de vezes, que nós estamos vivendo numa época em que todo mundo está muito mais conectado, mas ao mesmo tempo muito mais isolado. Ou seja, os mecanismos, os meios que nós temos, que nós criamos, que deveriam facilitar a nossa aproximação, terminaram falseando as nossas relações com os outros seres. Em vez de nos aproximarem, nos tornaram ainda mais distantes. Particularmente num momento como esse em que nós estamos vivendo, em que o contato físico se torna obrigatório, praticamente, agora ficando um pouco melhor, mas já com consequências aí visíveis por conta do limite que todos estávamos chegando já desse isolamento e das pessoas não aguentarem mais e começarem a conviver mais, e a gente está vendo já uma segunda onda de pandemia surgir. Eu li uma estatística que me deixou extremamente assustado e que reflete o problema da solidão e o drama e o sofrimento resultante da solidão. No Japão, por exemplo, esse ano, já morreu muito mais gente do suicídio do que causado pela Covid. E as taxas de suicídio têm aumentado bastante em vários países do mundo, porque tem sido muito difícil para muita gente lidar com isso. Então, nós temos um problema
natural da nossa biologia, da necessidade do contato físico, da palavra, do abraço, do afago, do afeto. A gente sente falta disso, mas essa falta ela é exacerbada pelo distanciamento cada vez maior que nós temos de nós mesmos, que impedem que nós consigamos colocar essa solidão, que é momentânea, que é temporária, em perspectiva. Então, se a solidão de qualquer forma já não é uma sensação agradável, muito mais desagradável ela se torna quanto mais desconectados nós estivermos de nós mesmos. Da mesma forma, ao contrário, quanto mais profundamente conectados nós estivermos, mais nós conseguiremos sublimar essa solidão no que a gente chama de solitude, que é estar consigo mesmo, sozinho, mas sem se sentir solitário. E aí nós compreenderemos, se conseguíssemos entrar nessa sintonia com nós mesmos, nós compreenderíamos e receberíamos isso tudo que temos vivido nessa pandemia como uma oportunidade extraordinária de nos abraçarmos, de restabelecermos essa conexão. E aí eu vou dizer algo que pode assustar, mas que talvez seja o mais importante de tudo, de nos tornarmos amigos da solidão, de fazermos amizade com a solidão, em vez de fugirmos dela. E no texto que eu abri de Jiddu Krishnamurti, curiosamente, é exatamente isso que ele fala, porque a pergunta que fazem para ele é: como é que eu consigo vencer a solidão? E ele diz: você jamais vai conseguir vencer a solidão enquanto você lutar contra ela. Porque tudo aquilo que resiste, persiste. Quanto mais energia eu coloco lutando contra a solidão, mais solitário eu me torno. Quanto mais eu fujo da solidão, e há vários mecanismos de fuga que nós usamos para fugir da solidão, inclusive a companhia de outras pessoas. Quantas vezes nós não entramos num relacionamento apenas para fugirmos da solidão? E muitas vezes permanecemos em um relacionamento que não nos acrescenta muito, não conduz ao nosso crescimento, mas que nos oferece uma zona de conforto e, principalmente, de amortecimento contra o medo de nos sentirmos sós, de nos sentirmos sozinhos. Então, se compreendêssemos isso, ganharíamos a capacidade, a condição, a coragem, sobretudo, de pararmos de fugir dessa sensação de solidão para enfrentarmos esse sentimento, para olharmos para ele cara a cara, para pararmos de fugir através desse mergulho interior, restabelecendo a nossa conexão com nós mesmos e, a partir daí, sublimando o sentimento de solidão e o desconforto da solidão na solitude, na sensação de plenitude por estarmos plenos em nós mesmos. Sensação que só pode nascer da compreensão não racional, mas espiritual do nosso pertencimento a todos os seres. E aí é um paralelo muito curioso, muito interessante que a gente pode traçar com o que nós estamos vivendo na pandemia e, por exemplo, no que fazem os monges budistas quando buscam a iluminação. Eles se afastam, se isolam em completa solidão por 2, por 3 anos, por muitos anos, muitas vezes. E por que eles fazem isso? Eles fazem isso para se abraçarem com esse sentimento que tanto os assusta, compreendendo que eles só serão capazes de ajudar outros seres a se libertarem do sentimento de solidão quando eles vencerem esse sofrimento também. Quando eles forem capazes de vencer o medo de ficarem sós, de estarem sós. Quando eles forem capazes
de se perceber plenos consigo mesmos. E isso só é possível quando nós atingimos a iluminação, na compreensão da iluminação como a percepção espiritual do nosso pertencimento a todos os seres e muito mais do que a todos os seres, a tudo o que existe. Quando nós alcançamos essa compreensão espiritual, nós deixamos de nos sentir sós, porque nos percebemos como parte de tudo que existe. E tudo que existe passa a nos fazer companhia, passa a nos completar. É claro que é muito difícil a gente compreender isso no nosso dia a dia, quando a gente sente falta de um abraço, quando a gente sente falta de uma palavra amiga, quando a gente sente falta de uma companhia para compartilhar os momentos que nós estamos vivendo. Mas a única forma de enfrentarmos essa dor, de enfrentarmos esse sofrimento, de enfrentarmos esse medo, é pararmos de fugir dele, é nos abraçarmos com ele, é nos tornarmos amigos desse sentimento, para que assim consigamos sublimar essa solidão, transformando-a em solitude, aproveitando essa pandemia, inclusive, essa oportunidade extraordinária que nós recebemos, não como uma penitência, mas como um presente, como uma chance única em nossas vidas para mergulharmos muito mais dentro de nós mesmos e para restabelecermos essa conexão que perdemos. Algo que eu já disse algumas vezes, inclusive eu falei isso, eu normalmente sempre falo isso durante as oficinas, uma das razões mais importantes para a minha separação foi o medo da solidão. Porque no meu primeiro relacionamento, eu comecei a me relacionar muito jovem, com 18 anos de idade. E vivi 30 anos nesse relacionamento. Então, eu tinha um verdadeiro pânico, pavor de me sentir sozinho, de que aquele relacionamento acabasse e como é que eu sobreviveria sozinho. Eu morria de medo da solidão. E aí algumas pessoas acham estranho dizer, mas peraí, se você tinha medo da solidão, como é que a solidão foi uma das principais razões para você ter se separado? Exatamente pela necessidade que eu sentia de vencer esse medo. E eu sempre olhei para a minha existência e me disse, meu Deus, o que será de mim se eu tiver a sorte de chegar aos 80 anos, 80 e poucos anos, sei lá, 90 anos, e no meu leito de morte, olhar para a minha existência e perceber que sequer eu tive a coragem de enfrentar os meus medos mais fundamentais, entre eles e principalmente o medo da solidão. Então isso me angustiava profundamente, me dava uma sensação de perda de oportunidade. Como eu poderia atravessar essa existência e não enfrentar sequer um dos meus medos mais fundamentais, que era o medo da solidão. Isso certamente foi uma das grandes forças motrizes, um dos grandes empurrões para que eu me separasse, para ter a oportunidade de me enfrentar com esse medo. E é curioso porque no primeiro momento eu fiz o que a gente sempre faz nesses momentos de separação, porque, claro, olhando isso agora retrospectivamente, é muito mais fácil ter essa visão, mas no momento em que você vive é difícil. Então, depois de tanto tempo vivendo em um relacionamento, assim que eu saí desse relacionamento, eu fugi da solidão. E durante um período inicial de 1, 2 anos, talvez um pouco mais, eu fugi da solidão. Até o momento em que, finalmente, eu me senti preparado para mergulhar nela. E durante, acho que quase 3 anos da minha vida, antes de começar o relacionamento em que eu estou, eu estive plenamente sozinho. Finalmente.
E quando esse relacionamento aconteceu, eu estava completo e pleno em mim mesmo. Ele não aconteceu porque eu estava buscando uma balsa salva-vida ou porque eu estava buscando alguém que me completasse. Ele aconteceu porque eu me sentia pleno para compartilhar aquilo que eu havia me tornado. Eu queria compartilhar um pouco essa experiência, porque acho importantíssima essa compreensão nesse momento de pandemia, em que todos nós nos sentimos sós, que possamos, portanto, transformar esse sentimento de solidão e o sofrimento que nasce dele num sentimento de gratidão pela oportunidade que essa pandemia nos oferece de nos libertarmos desse medo, restabelecendo essa conexão, nos tornando, mais uma vez, amigos da solidão, não fugindo dela. E lembre-se que meditar, ou seja, as práticas de meditação, as práticas, os rituais, as práticas religiosas também podem ser apenas mais uma rota de fuga entre tantas que nós usamos para nos afastarmos de nós mesmos, para nos afastarmos do incômodo desse sentimento de nos sentirmos sós. Sejamos capazes de compreender que somente quando nos sentirmos plenamente confortáveis com nós mesmos, nós estaremos preparados para vivermos plenamente um relacionamento com outro ser.